profético para livramento, para proteção. Você vai ungir a entrada da sua casa. Nós vamos lhe dar logo após a ministração esse cálice para você ungir. Hoje a missionária Eliana vai estar ministrando, está aqui com o presbítero Juscelino e a família. Sejam sempre bem-vindos. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no nosso coração. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Então aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé nessa noite para fazermos menção à palavra do Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Se nós usarmos qualquer sangue e jogar em uma roupa, vai manchar, vai encardir. Mas o sangue de Jesus derramado em nós, ele nos purifica e nos faz mais alvos do que a neve. Deus seja louvado. Irmãos, abram suas Bíblias comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. O Senhor tem confiado essa palavra ao meu coração. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor, viu, pastor? Pela honra e a responsabilidade que ele confiou em mim hoje. Meu esposo, por sempre me apoiar. E tem umas irmãs aí que estão sempre me apoiando e vieram aqui hoje, minhas intercessoras. Deus abençoe. 1 Reis, capítulo de número 21, a palavra do Senhor diz assim: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais a ti. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. E você possa se sentar nessa noite. Irmãos, o Senhor confiou ao meu coração essa palavra quando o pastor me convidou. Ela já ardia no meu coração. Nós vamos ver no primeiro versículo dessa palavra que havia uma vinha em Jezreel. E essa vinha ficava ao lado do palácio do rei Acabe. Eu imagino que o rei Acabe, vindo de suas guerras, ele passava e observava aquela vinha. Entrava para o seu palácio. Outro dia, passando, ele olhava de novo aquela vinha, a admirava e entrava para o seu palácio. De muito observar, ele desejou. E quando ele desejou, ele quis fazer uma proposta. Uma proposta que nós vamos entender que essa vinha tinha um dono. O nome dele era Nabote. E ele vai fazer a proposta exatamente para Nabote. O rei Acabe, ele vai chegar a Nabote e vai dizer assim: Nabote, dá-me a tua vinha. O primeiro momento ele pede: dá-me a tua vinha. Dá-me. E ele não deixa oculto. Ele revela para que ele quer aquela vinha. O que me chama a atenção nessa palavra é que ele não diz assim: pastor, olha, a sua vinha é bonita, Nabote. É perfeita. Eu observei tanto, eu achei tão bem cuidada, que eu queria cuidar mais do que você. Eu tenho condições financeiras. Mas não, ele não fala que ele quer para cuidar, não. Ele fala: dá-me a tua vinha para que eu faça ela de uma horta. Ora, não tem sentido. Quando nós vamos estudar sobre uma vinha ou um vinhedo, o processo é muito doloroso, igreja. Para se construir uma vinha é necessário escolher bem o terreno, plantar as vides. Tem uma distância, tem todo um processo, um protocolo para plantar cada mudinha.
A planta, a videira, quanto mais ela é podada, mais forte ela fica. Não é uma planta qualquer que a gente joga uma semente ali e ela nasce, não. Demora muito tempo. E quando eu fui pesquisar, algumas demoram anos para dar um fruto, para dar um cacho. Nabote sabia como era difícil para manter aquela vinha. A vide, quando ela é plantada, quando ela pensa que está boa para dar um fruto, ela leva uma poda. Aí passa-se alguns meses, a gente pensa, vai dar fruto, poda-se de novo. Eu fui estudar e eu fiquei um pouco extasiada com o tanto de podas que um pé de uva leva. Mas quanto mais ela é podada, mais forte e preparada ela fica para receber o peso do cacho. E assim é na minha e é na tua vida. Às vezes a gente pensa, não, Deus, agora eu estou pronto. Agora Deus vai me usar e Deus vai lá e te poda. Não, mas agora vai dar tudo certo. Agora eu sei, agora eu estou pronto. Deus poda de novo. Que quanto mais se poda o pé de uva, mais ele entende que ele precisa soltar as suas raízes para criar força, sugando a água para dar um novo broto. Deus não me poda e Deus não te poda para que nós íamos morrer, não. Ele diz que ele nos poda para que nós íamos a dar mais frutos. Quando nós entendemos que a uva era a nossa vida, um exemplo tipificado em Isaías, capítulo de verso 5. Capítulo 5, Isaías vai cantar a canção da vinha. O Senhor Jeová plantou para si uma vinha que era Israel. Eu faço parte dessa vinha e você também. Quando o Senhor nos planta, Ele vai cuidar, Ele vai dar manutenção, Ele vai nos podar quantas vezes forem necessárias, para que o nosso fruto não se perca. Depois que ela é podada, ela começa a dar frutos. Só que existe um processo também, pastor Osmani, no fruto. Quando nasce o cacho de uva, quando o frio é muito intenso, o cacho tem que ser coberto com um tecido ou um plástico, para que o frio não queime, porque a pele é muito sensível. Há uma proteção no fruto da uva. E do mesmo acontece quando tem muito calor. Também é cuidado para que não estrague o fruto. Na nossa vida, como servos e servas de Deus, como filhos de Deus que somos, quando nós começarmos a dar frutos para o Senhor cobrirá os nossos frutos. Às vezes a gente quer muita exposição, mas tem momentos que Deus fala, não, vem cá que eu quero te esconder, eu quero te proteger. Mas Senhor, eu queria mostrar os meus frutos. Não, minha filha, se mostrar agora vai queimar, vai estragar. Mas eu quero te dizer, Deus te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Ele não vai esconder qualquer pessoa, não. Pode aplaudir ao Senhor. Ele não fala que vai esconder qualquer um ou todo mundo, não. Não é quem vem só quando precisa. Não é quem vem só quando as coisas estão ruins, não. É aquele que decidiu habitar, morar no esconderijo do Altíssimo. Oh, aleluia. Não busque o Senhor. Não entre para o seu quarto só quando tiver tudo ruim, não. Entre no seu quarto sem força. Entre no seu quarto alegre. Chame a presença do Senhor para a festa. Chama Ele para o dia de luto. Chama Ele para o dia de dor. Mas viva, habite na presença dEle, e Ele cobrirá os teus frutos. E no tempo certo Ele mostrará, porque quando Deus te esconde, não adianta fazer negócio, não adianta fazer nada. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus quer te revelar os teus frutos, aí agora ninguém te esconde, aí agora ninguém tenta contra ti. Rebecalabaçom. Eu profetizo que Deus vai mostrar os teus frutos. Rebecalabaçom. Teve um tempo de viver escondido, mas chegará o tempo em que os teus frutos estarão à mostra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Rebeca Labassai. Oh, Rebeca Labassou. Nabote conhecia todo esse processo. E ainda existia
existia um detalhe, que a vinha não foi Nabote que plantou. Ele diz que o Senhor me livre de dar a ti, Acabe, a herança dos meus pais. Ele queria destruir. Ele viu que era tão bonito, ele invejou tanto, irmãos, porque o rei Acabe, ele tinha tudo o que ele queria, ele era o rei de Israel. Não convém ele pedir Nabote a vinha. Ele era um camponês. Acabe poderia falar assim: olha, eu quero um pedaço de terra de tantos alqueires, tantos metros. Vão lá, eu quero arrendar pessoas, trabalhadores, para fazer uma vinha para mim igual a essa. Mas ele queria a de Nabote. Porque a pessoa invejosa, ela é assim. Ela não quer algo parecido, ela quer o que é seu. Ela não quer elogiar, ela quer destruir. E eu já vim como profeta de Deus, porque quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração na madrugada, o Senhor diz: ei, olhar o que está muito bonito, o que já deu fruto é bom, mas não valorize o processo que passou. Não deixe que ninguém valorize o que Deus te deu. Quem tem que valorizar é você. Quem tem que valorizar sou eu. Eu não posso terceirizar aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu sei os anos de lágrima, você sabe os anos de dor. Quem gerou aquele filho foi você no seu ventre. Quantas noites sem dormir, quantas vezes vagando pelaquela casa. Aí Satanás fala assim: ei, entrega o seu filho para mim. Desiste, ele vai morrer nas drogas. E você vai lá e fala: não tem mais jeito, e você entrega. Ah, mas aquele casamento não tem mais jeito, você vai lá e entrega. Deus usa um profeta e fala: eu vou fazer na tua vida. Aí Satanás envia alguém e fala: ah, aquela palavra lá não foi de Deus, esqueça, o profeta errou. Aí você fala assim: ah, é mesmo, entrega. Tudo que Satanás quer é que entregamos a vinha. O que é a minha e a tua vinha nessa noite? O que é que você fez e regou e chorou e lutou e teve um processo de muitos anos e agora do nada alguém quer chegar e destruir? Porque ele queria destruir. Ele fala: me dá a tua vinha e eu vou destruí-la e vou fazer uma horta. Minha sogra planta horta. O processo é bem mais fácil, Humberto. A gente joga a semente, faz o canteiro, joga a semente. Com mais ou menos uma semana, já está bonitinho. Daqui a pouco já está arrancando ali para vender. E aí a gente ia lá com 3 semanas, 2 semanas. Minha sogra falava: essa aqui já perdeu, já amargou, é para tirar a semente. A horta fala daquilo que é muito rápido. Cresce muito rápido. A aparência é muito bonita, mas não tem durabilidade. Deixa eu te falar, homem e mulher de Deus que veio aqui, há poder no sangue de Jesus. O seu casamento tem durabilidade diante de Deus. Foi muito investimento, foi muita renúncia. A tua família, você sofreu muito para ter ela. Não deixe que Satanás te ofereça uma horta que passa na rua e você vende o seu casamento, você entrega o seu ministério. Quando Deus usa uma pessoa e canta muito bem, aí Satanás fala: ei, canta uma música secular, vende para mim, eu vou te fazer crescer, você vai ficar famoso. Não, irmão, é horta. Horta, quando arranca pela raiz e não vale mais nada. Proteja a tua vinha hoje, proteja a tua vida hoje, nem que isso gaste a sua própria vida. Eu vou destruir, vou fazer uma horta. A inveja era tão forte que quando Nabote fala assim: eu não vou dar, ele fala: então eu vou pagar em dinheiro. E tem algumas traduções mais próximas do original que fala assim: ei, eu vou pagar o preço que for. Olha como ele queria. Mas ele queria tanto para destruir. Aquele elogio que você recebe na rua é para destruir. Cuidado. Há poder no sangue de Jesus. Ele tem nos alertado nessa noite. Quando Nabote diz: eu não te darei, eu não vou vender, além dele valorizar o trabalho daqueles que vieram antes dele, ele diz assim, nas entrelinhas: eu sei o que os meus pais passaram, eu sei o que os meus antepassados viveram, eu valorizo quem veio antes de mim.
Eu valorizo as lágrimas, as renúncias, a entrega, o investimento. Eu valorizo o processo. Eu não vou vender. E ainda tem algo, tem uma lei mosaica que me proíbe de negociar a terra que é herança dos meus pais. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel à minha família e eu não vou negociar, rei Acabe. Ele já imaginava o que iria acontecer. O rei Acabe vai para casa todo entrunfadinho, vira a cara para a parede e não quer comer. Aqui não tem na sede. Mas eu conheço pessoas que não podem ouvir um não, que fica com raiva, não quer mais comer, entra em depressão, fica falando mal de todo mundo. Acabe era desse jeito. Ele me disse não, eu não vou comer, eu não vou beber. E Jezabel, cheia do diabo, ela fala assim: olha, nem parece que é o rei de Israel. Coma e beba e se levanta e vamos tomar posse dessa vinha, porque eu vou conseguir ela para você. Ela vai lá e prepara toda uma retaliação contra Nabote. E ela quer arrancar Nabote da terra que é dele. Ela faz uma conspiração e ela fala assim: olha, organiza pessoas. Ela escreve cartas em nome do rei, sela com o anel do rei. Olha o nível de ousadia. E ela começa a espalhar cartas, começa a organizar pessoas importantes da cidade que trabalhavam para ela. Coloquem Nabote em um lugar estratégico e nós vamos apedrejá-lo até a morte. Levantem testemunhas que confessem que ele blasfemou contra o rei e contra Deus. E assim eles executam o plano maligno. Eles começam a organizar pessoas fora da cidade. 2 testemunhas, filhas de Belial, se levantam e falam que Nabote blasfemou. Nabote é apedrejado e morto. O sangue de Nabote começa a escorrer pela rua. E às vezes a gente escuta uma coisa dessa e pensa assim: aonde está Deus? Por que Deus permite algumas coisas que não tem como explicar? Um homem bom, um homem fiel, que só morreu porque disse não. Ele não negociou os princípios, mas ele morreu. Aonde está Deus? Eu te respondo: aonde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Só que Deus não vai nos explicar tudo, porque existe todo um processo para que a vontade de Deus se concretize. Nabote morre. Jezabel mais Acabe vai tomar posse da vinha. E quando eles entram na terra, o nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas, visita o profeta Elias e diz: ei Elias, vai lá, se levante agora. Acabe está lá na vinha de Nabote, tentando tomar posse, e você vai lá falar com ele, porque eu vi e eu ouvi tudo o que aconteceu. Eu quero te dizer que Deus viu, que Deus ouviu, que Deus sabe tudo o que aconteceu. Deus não fica apático diante da injustiça, não, porque Ele é o justo juiz. Ele se levantará e pleiteará a tua causa nessa noite. Ele sabe da tua fidelidade. Quando Elias chega lá, Acabe está tentando tomar posse da vinha. Elias vai liberar uma palavra sobre ele e fala assim: ei, no mesmo lugar que o sangue de Nabote se escorreu e os cachorros lamberam o sangue dele, os cachorros vão lamber o seu sangue e vão comer os pedaços de Jezabel, sua esposa, porque vocês fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. A palavra de Deus, depois de um determinado tempo, se cumpre exatamente como o profeta Elias disse. Nabote significa broto, ou fruto de Deus. Ele era apenas um broto. Mas um broto que nasceu em qual árvore? Não tem genealogia. Eu não sei dizer. Eu sei que ele era um broto. E isso me levou a pensar em algo mais forte. Por que um broto? Isaías capítulo 11 vai dizer: ei, e nascerá um broto, um rebento do tronco de Jessé. Esse não pode ser cortado. Esse não tem como ser tirado.
Mateus capítulo 21, verso 33. Os homens ali da sinagoga, os principais da sinagoga, os saduceus, os fariseus, eles vão perguntar a Jesus: com que autoridade fala essas palavras? Com que ousadia prega essa palavra? E Jesus propõe uma parábola e diz: ei, eu vou contar uma parábola para vocês. Existia um homem, dono de uma terra, que plantou uma vinha. Ele colocou pessoas para trabalhar nessa vinha. Porém, na época certa de colher os frutos, ele envia pessoas, ele envia lavradores, e aquelas pessoas que estavam ali apedrejam e matam os seus lavradores. Então o dono da terra fala assim: e agora o que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho, eles irão respeitar. Eles irão respeitar o filho do dono da vinha. Mas quando o herdeiro chega, eles olham e falam: esse é o herdeiro. E o pastor disse aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até quem é mau reconhece. Eles disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos tomar a vinha. Só que quando Jesus fala essas palavras, lembre de Nabote. Eu lembrei de Nabote, porque Jesus conta algo que é simbólico, mas é algo pedagógico. E toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, é apta para corrigir e é apta para consolar. Então quando ele diz: vamos tomar a vinha, o Senhor Jesus diz: ei, eis que o reino de Deus será tomado das tuas mãos e será entregue a quem vai dar fruto. A vinha de Deus, que era Isaías capítulo 5, apenas Israel, foi arrancada de Israel e foi aberto um lugar para nós nessa videira, porque o Senhor Jesus diz: ei, eu sou a videira verdadeira, o tronco principal. Mas não, ele poderia nos cortar e jogar no fogo, mas ele diz: não, nós que somos a igreja que era gentílica, poderia ser plantados fora da videira, apenas na terra. Não, ele diz: eu vou enxertar em mim, eu vou enxertar no meu tronco, eu vou enxertar na raiz de Jessé, eu vou enxertar na família real. Ei, você e eu fomos enxertados na videira. Nós fazemos parte dessa vinha que Jesus desceu na terra para proteger. Ele não ficou do céu olhando, ele desceu na terra para proteger a vinha que era dele. Nós estamos nessa vinha. E quando Jesus conta essa parábola, nós vamos entender que em Mateus 26, verso 59, eles tentaram negociar, Satanás tentou negociar com Jesus essa vinha, da mesma forma que Acabe fez com Nabote. Ele vai ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo fala assim: ei, me dá a tua vinha, transforma essa pedra em pão. Porque a pedra é algo eterno, duradouro. E o pão é passageiro, o pão é uma horta. O pão passa rápido. Me dá a tua vinha, Jesus. Negocia. Jesus fala: não, nem só de pão viverá o homem. Eu não vou vender a minha vinha. Aí o espírito do diabo, que é o próprio Satanás, chega e fala assim: então, lança-te daqui, morre antes do tempo. Jesus fala: não. Aí ele vai e leva Jesus até o pináculo do templo, a parte mais alta, e mostra os reinos do mundo, e mostra o tamanho da horta, e fala assim: se prostrares e me adorares, vai crescer rápido, vai ficar famoso, vai ficar conhecido, mas tem que prostrar e me adorar. E Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás, porque somente ao teu Deus prestarás culto. Eu não vou vender a minha vinha, eu não vou negociar a minha vinha. Eu vim para a minha família, eu sou fiel à minha família e sou fiel aos princípios que eu vim cumprir. Irmãos, isso não aconteceu só com Nabote, só com Jesus. Desde o Éden, Satanás tem a mesma estratégia. Ele sempre vai tentar nos oferecer algo parcial, passageiro, para tentar tirar aquilo que é eterno. Quando Adão e Eva estavam no jardim, ele chega para Eva e fala assim: Eva, toma o fruto.
Meu Deus, o que era um fruto diante de um jardim inteiro, irmãos? Eles tinham um jardim com toda espécie de frutos. E Satanás chega e fala: toma apenas um fruto. Vende a tua vinha. Vende a eternidade. Vende o relacionamento com Deus. Vende a comunhão com Deus. Me entrega. E Eva entregou. Mas Jesus veio para consertar o que havia sido quebrado lá atrás. Nabote morreu e ficou morto. Mas Jesus veio para consertar isso. Jesus chega e ele vai até a cruz. Ele vai até o Gólgota. Ele vai até o final. Zacarias foi morto entre o altar e o santuário. O seu sangue escorreu. Nabote foi morto. O seu sangue escorreu. Abel foi morto e o seu sangue escorreu. Porém todos eles clamaram por justiça. Um sangue inocente que clamava por justiça. Mas o sangue do meu Jesus não clama por justiça, porque ninguém o matou, não. Não foi Herodes, não foi Pilatos, não foi os romanos. Ele se entregou por amor à vinha, por amor a mim, por amor a você. O sangue dele não clama por justiça. Ele foi levantado de braços abertos, com as mãos perfuradas. O seu sangue regou a terra. E o sangue de Jesus clama por almas, por almas, por almas, por almas. O sangue dele clama por almas nessa noite. O sangue dele escorre até hoje. E ele lava os nossos pecados, ele lava a nossa vida. Ele foi entregue porque ele não quis negociar a vinha. E ele deixa um grande exemplo para nós. Que nós não venhamos entregar a nossa vinha. Eu podia dizer aqui que o sangue de Jesus foi derramado por nós, irmãos, somente para nos dar casa, carro, dinheiro, prosperidade, ministério. Mas eu seria uma hipócrita. Porque a cruz abrange norte, sul, leste, oeste. A terra estava aos seus pés. Ele está acima da terra. Porque ele foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso o Senhor elevou o seu nome sobremaneira, que lhe deu o nome não acima de 400 melhores de Davi, não acima dos governos da terra, mas Deus lhe deu um nome acima, acima de todo nome, diante do qual se dobra todo joelho que há na terra, no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor. Diga comigo nessa noite: só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Não entregue a tua vinha, não entregue o teu ministério, não entregue a tua igreja, não entregue, não negocie. Permaneça firme, como firme foi o Senhor por nós. O sangue de Jesus tem poder, tem muito poder, tem todo o poder. A Bíblia diz em Salmos: o que adianta ter as mãos e não ter poder para tocar, ter olhos e não ter poder para enxergar, ter pés e não poder andar, ter mãos e não poder apalpar, ter ouvidos e não poder ouvir. A estátua é incrível, que o homem, ele pega uma árvore, como Isaías diz, e eu já corro para o final. O homem pega uma árvore e faz para si uma estátua, faz para si um Deus, que ele mesmo fez, com suas próprias mãos, se prostra diante daquela imagem, e clama aquela imagem, que tem olhos, que tem mãos, que tem boca, mas não tem poder. Ele não tem poder para nada. Aí o homem pega aquela imagem que ele mesmo fez, coloca nas costas e faz uma procissão e carrega pela rua. Mas o Deus que eu sirvo, não fui eu que fiz ele, foi ele quem me fez. Não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Ele me fez com as suas próprias mãos, soprou na narina do homem o fôlego de vida. Não sou eu que o carrego no colo, não. Ele me pega no colo e me carrega e te carrega, e nos guia e nos conduz pela sua boa vontade. Oh, recalabaçou.
Ele está aqui, Ele está aqui. Ele tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos abençoar, para nos prosperar. Ele tem, porque abrange todas as áreas da nossa vida, todos os ângulos da nossa história. Mas o maior e principal, o poder do sangue de Jesus, Ele traz para nós regeneração. Nos tornamos nova criatura. O velho homem, as velhas coisas são passadas, eis que tudo se fez novo. Ah, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem pecava não peca mais, quem falava mal não fala mais. Ei, quem prostituía não prostitui mais, quem assistia pornografia não assiste mais, porque é a santidade e uma nova criatura. Ah, o sangue de Jesus tem poder para trazer justificação. É quando Satanás apontar o teu passado e falar: você era aquele alcoólatra drogado, você fala: Satanás, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Ele me livra da culpa, do castigo, da condenação eterna. Não fique se culpando, não queira tirar sua própria vida, porque Ele te justifica de todo o pecado e toda a culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O poder do sangue de Jesus é para nos fazer ser chamados filhos de Deus. Oh, recalabaçou. O poder de adoção. Talvez o seu pai terreno nem te registrou. Talvez o teu pai terreno nem sabe que você está vivo. Mas o Pai Celestial entregou a sua própria vida pela vinha. Olha que vinha maravilhosa, igreja. Olha que vinha perfeita. Ele entregou a sua vida para proteger a vinha. Ele é o teu Pai. Regeneração, nova criatura. Justificação, livres da culpa. E adoção, filhos de Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Posso fazer um momento de oração, pastor? Jesus não é um político. A Umbanda diz que Jesus é um político que escondeu por 3 dias. Alguns nem ensinam quem é Ele por medo de ficar vazios. Jesus é um rei que entregou a vida pelos seus súditos. Ele dividiu o seu reino por nós. Ele nos plantou nessa terra. E quando o sangue dele se escorreu, Deus me visitou. Eu ia falar o diabo e Deus me corrigiu, pastor. Deus falou: você não vai falar, porque o diabo não é besta. O diabo é muito inteligente. Ele tentou parar Jesus antes da cruz. Ali ele venceria. Mas quando Jesus foi crucificado, o diabo se decepcionou. Ele sabia que estava tudo consumado. A lista do pecado foi lavada pelo sangue. A lista da culpa foi lavada pelo sangue. Nós temos acesso. Só existe um mediador entre Deus e nós. É o Senhor Jesus Cristo. E quando o sangue dele escorre, ele fica 3 dias com aquele corpo no túmulo. Não foi o diabo. Foram os religiosos que pensaram como Acabe: vamos entrar e vamos tomar posse da vinha, porque matamos o herdeiro. Quando os religiosos pensaram: vamos tomar a igreja, vamos tomar posse da igreja, porque Jesus morreu. Ai, irmãos, sexta-feira passou, sábado passou, porém domingo de manhã, quando as mulheres se reuniram para ungir o corpo do mestre, a pedra foi removida. O anjo diz: ei Maria, não procura entre os mortos aquele que vive, aquele que vive. O dono da vinha ressuscitou ao 3º dia e está sentado à direita de Deus, à destra do Pai.
nós estamos no mês de colheita. E o Senhor me diz, a maior e a última colheita está prestes a acontecer. A seara está madura e os campos estão brancos, mas são poucos os ceifeiros. Deus pergunta, quem irá? Quem irá? Quem vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me, pois quero trabalhar. Eu não quero estar de mãos vazias. A colheita está chegando, o arrebatamento está chegando. Ele vai separar o joio do trigo, e aquilo que é palha vai para o fogo eterno. Mas nós, que somos a vinha do Senhor, iremos morar com Ele eternamente, eternamente, eternamente com o Pai. Oh Deus, o que nós lemos nessa noite foi a Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos pela Tua palavra sobre nós, ó Pai. Nós te louvamos porque o Teu sangue tem poder. Nós te louvamos porque não somos mais aquilo que o inimigo quer que nós fomos. Não somos mais o nosso passado, mas nós vamos viver o nosso futuro com o Senhor. Que nessa noite nós viemos deixar todo embaraço, tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que nos impede, e vamos prosseguir para o alvo que é Cristo, para o alvo que é a salvação das nossas almas. Oh Deus, aqui está a Tua igreja, Recalabaçu. Essa vinha, meu Deus, que o pastor e a pastora já choraram tanto, Senhor, já sofreram tanto, e muitas pessoas olham só os frutos e querem baratear o sofrimento que teve até aqui, meu Deus. Mas nós não entregamos. O pastor não entrega, a pastora não entrega, e nós não entregaremos, nós não negociaremos. Nós dizemos com toda a nossa voz para o inferno ouvir: não vamos negociar os princípios do Senhor.